O que está acontecendo no Afeganistão? Meu Deus, o que é Talibã? O que eles vão fazer? Gente, eu sou a professora Ludmila Gonçalves de Geografia e o Fábrica D vai explicar para você quais são as guerras do Afeganistão e contextualizar tudo o que está acontecendo agora para vocês. Vamos começar então com os antecedentes. O que aconteceu antes de estar rolando tudo isso que está acontecendo em 2021? Então eu vou partir de 1978, quando aconteceu a Revolução de Saur. Galera, 1978 é um período onde estava um auge da Guerra Fria. E o que foi a Guerra Fria? Foi a disputa ideológica entre capitalismo e socialismo, sendo o capitalismo o líder os Estados Unidos e o socialismo o líder a União Soviética. E aí, muito se fala que durante a Guerra Fria quase não houve combate entre essas duas potências. No entanto, essa guerra ela foi bem quente em seus países satélites. Como assim países satélites? São os países aliados no qual essas potências, elas atuavam para expandir a sua influência política, econômica e bélica. Porque todo o período da Guerra Fria foi um grande jogo de tabuleiro de guerra. Para quem já jogou War, sabe o que eu tô falando, não é isso? E aí, então, em 1978, houve a Revolução de Saur, que foi uma revolução socialista, tá bom? Só que não foi suficiente. Em 79, houve a invasão soviética para realmente afirmar a expansão e a potência dessa instituição, tá bom? E aí, então, com a invasão soviética, ficou 10 anos lá no Afeganistão. Aí eu pergunto para vocês, né? Mas qual é a importância do Afeganistão? É muito comum as pessoas dizerem assim: ah, com certeza é petróleo. Ah, não, tem a ver com alguma fonte de energia, com certeza. Não necessariamente. Apesar do Afeganistão ele ter, sim, as suas particularidades, né, de fonte de energia, o principal, adivinha? É a localização geográfica. Do Afeganistão, você tem caminho para o Irã, para o Paquistão, para a China e também para o bonde dos estão, que são o Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, toda aquela turma de países que fica ao norte, né, do Afeganistão. Ou seja, é um país que tem uma localização estratégica. E quando a gente fala que um país ele tem uma posição estratégica, quer dizer que ele está numa posição central, que a partir dele a gente pode ocupar diversos países. E eu tenho que dizer uma coisa para vocês. O Irã, desde a sua revolução fundamentalista islâmica, se tornou inimigo dos Estados Unidos. Então, seria muito conveniente de que a União Soviética ela acertasse ainda mais a sua ocupação no Afeganistão, justamente para contrapor toda a expansão dos Estados Unidos ao longo do planeta, tá bom? Nossa, parece até filme, né? Mas vamos lá. Com a invasão soviética, durou de 1979 a 89, 10 anos, como eu falei com vocês. Mas eu te pergunto, será que ninguém resistiu, não? Será que ninguém foi contra essa invasão vinda de fora? Com certeza. E aí, gente, vários grupos rebeldes afegãos, eles se organizaram contra a União Soviética, mas um desses grupos se destacaram, que foram os Mujahidins, tá? O Mujahidin é o grupo, né, que dentre os grupos rebeldes, eles estavam lá lutando contra a ocupação soviética. E aí, gente, esse grupo, ele não estava agindo sozinho. Eles foram apoiados, treinados, financiados. Saibam que guerra, mais importante do que ter toda uma legitimação, né, da população para que ocorra essa guerra, é necessário dinheiro, gente.
é necessário capital para estar investindo nesses confrontos. E aí, então, também foram financiados pelos Estados Unidos, a Arábia Saudita, que tem grande influência na região, e os seus aliados. Ou seja, atenção, os Estados Unidos, ele batalhou contra a União Soviética de forma indireta através dos grupos rebeldes, principalmente os mujahidins, tá bom? Beleza, então os Estados Unidos, eles financiaram e eles conseguiram afastar a União Soviética, porque, gente, houve um desgaste. Não foi só porque os Estados Unidos triunfou, porque eles são maravilhosos, isso é romantizar muito a história acerca do que eu tô falando, tá? Na verdade é porque, como eu falei, guerra, ocupar novos territórios, isso demanda não só energia física de pessoas para serem enviadas, mas também de dinheiro. Isso estava desgastando muito a União Soviética. E muitos dizem que isso até deveria ser uma intenção dos Estados Unidos, justamente para enfraquecer a União Soviética. E aí, galera, com esse enfraquecimento, houve a saída da União Soviética em 89. E aí, o que aconteceu? Sabe aquele grupo rebelde? Ele se dividiu. Ele se dividiu e surgiu um novo grupo, inclusive, contra os Estados Unidos. Esse novo grupo que surgiu em 94 se chama Talibã, ou seja, atenção, hein? O Talibã é um grupo que surgiu do Mujahidin, que eles foram financiados pelos Estados Unidos. Então, eu posso afirmar tranquilamente que a origem do Talibã se dá através de um treinamento de grupos feitos pelos Estados Unidos. Olha que babado, né? Então, surge o Talibã, e aí com a saída da União Soviética, o Talibã domina. Até que acontece aí um fato que eu acredito que todo mundo lembre, porque sempre é lembrado, claro, né? Para não esquecer. 2001, eu posso falar mais com detalhes ainda. 11 de setembro, todo mundo lembra. 11 de setembro é quando houve o ataque às Torres Gêmeas, né? Ataque ao World Trade Center. E aí, esse ataque, ele foi assumido pela Al-Qaeda. A Al-Qaeda, gente, é um grupo fundamentalista islâmico, é um grupo extremista e é reconhecido pelos Estados Unidos como um grupo terrorista. E aí, esse grupo terrorista, ele fez esse ataque a um grande centro empresarial, um grande centro econômico dos Estados Unidos. E isso, gente, para o presidente da época, o senhor George W. Bush, para ele foi um presente. Um presente para quê? Como bom republicano, adora guerras. E isso foi um prato cheio para ele desenvolver ainda mais a sua campanha militar chamada Guerra ao Terror. O que seria a Guerra ao Terror? Mas para isso eu tenho que voltar um pouquinho para dizer para vocês o seguinte. Os Estados Unidos, ele sempre vai criar um inimigo comum a ser combatido. Durante a Guerra Fria, o inimigo comum a ser combatido era a União Soviética. Enquanto que neste momento, digamos que o inimigo ele vai mudar. O inimigo agora serão os grupos terroristas. Logo então, em 2001, gente, mal teve o ataque e em seguida, os Estados Unidos ele ocupa o Afeganistão, chamando essa nova fase da guerra do Afeganistão. E, gente, os Estados Unidos, ele vai ocupar o Afeganistão até agora, até em 2021. E aí você deve estar se perguntando, mas por que eles saíram? Já não estava lá um monte de tempo? Muito tempo lá? Por que resolveu sair? O que eu falei aqui antes? Guerra precisa de quê, gente? Dinheiro! Precisa de financiamento, precisa de pessoas, energia que estão sendo lá cedidas pelo país. Morreram muitos soldados estadunidenses, morreram muitos afegãos. Muito dinheiro investido, afinal, gente, são 20 anos de guerra. Então, desde já o governo Trump já havia essa proposta da retirada das tropas e dos Estados Unidos do Afeganistão. E aí, então, em 2021, Biden, né, o atual presidente, ele então está cumprindo essa norma de retirada das tropas no Afeganistão. Só que, galera, tenho que contar uma coisinha para vocês. Quando os Estados Unidos, ele ocupou o Afeganistão, ele controlou, ele dominou o Afeganistão, trazendo todo o afastamento do Talibã, não o extermínio do Talibã, e sim o afastamento. Esse afastamento ele se deu através de diálogo, inclusive, né? Através de diálogo com o próprio Talibã, deixando eles afastados, fazendo com que os Estados Unidos ele conseguisse agir da forma como ele quisesse.
Só que os Estados Unidos ele não deu autonomia para os afegãos. Os afegãos, eles não possuem um exército próprio que possa enfrentar um Talibã. Se eu ocupo um país que estava sob o comando de um grupo extremista e bem armado, se eu ocupo lá para controlar com um discurso que eu vou ajudar esse país, não seria lógico eu estar dando autonomia a esse país? Mas não foi o que aconteceu. 2021, o que acontece? Tropas estadunidenses são retiradas do Afeganistão e o presidente afegão, ele foge. Ele acusa que está fugindo porque tem medo de ter um derramamento de sangue e é claro que ele seja exterminado. E aí então, eu poderia dizer aos poucos, mas não foi. O Talibã, ele foi avançando rapidamente até tomar a capital, Cabul. E agora a gente vê o Talibã no poder. Então nós temos a volta do Talibã. O Talibã assume. Muitas pessoas pensam que o Talibã ele foi exterminado pelos Estados Unidos. Não foi. Ele foi contido. É bom vocês lembrarem disso. Então, com a saída dos Estados Unidos, o Talibã ele assume, ele volta e aí vem um medo geral. Qual o medo geral? Porque no período que eles estavam no poder, eles utilizaram de uma interpretação do Alcorão muito rígida. Né? A Sharia, assim que se diz. E aí, então, o uso dessa Sharia diz que os homens eles são obrigados a deixar a barba crescer. As mulheres, elas não podem sair sozinhas. Mulheres acima de 12 anos não podem estudar, não podem ir para a escola. Dentre outras questões que para nós que somos ocidentais, a gente não está muito acostumado com isso. Ou está? A gente sabe que esse viés conservador é algo que na atualidade surpreende. A gente tem uma diferença agora. Nós temos o meio técnico, científico e informacional, os meios de comunicação e de transporte que vão estar trazendo pessoas e informações em tempo recorde para nós. Então, se por outro lado o Talibã, neste período, ele estava isolado, agora ele está conectado. Agora outros países têm facilidade para entrar em diálogo. Olha que surpresa! Diálogo com o Talibã. Agora, afegãos que estão manifestando contra o Talibã, manifestando pelos seus direitos afegãos, nós estamos sabendo, mulheres que estão juntas nas ruas, manifestando a favor dos seus direitos. Se em outro momento a gente nem sabia disso, agora a gente sabe. E agora, professora? Se está acontecendo isso tudo, o que pode acontecer com o futuro? Nós não sabemos. O que a gente pode fazer é estar observando e a partir de todo o conhecimento que eu falei para vocês, é projetar em cima daquilo que já pode ter acontecido e aquilo que já pode acontecer. O Talibã atualmente tem mostrado uma face um pouco mais moderada, digamos assim, querendo mostrar que está aberto ao diálogo. Mas quando a gente pensa em geopolítica, é um cenário extremamente instável. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!